Então, irmãos, nós vamos tratar hoje da Parashá Vaigash, que começa... Agora nós podemos... Não posso mostrar aquilo ali. Bom, a Parashá Vaigash, a Ana Paula já fez aqui uma abordagem muito especial sobre essa Parashá, né? E como tem sido e será até o final deste ano de leituras da Torá, nós vamos começar fazendo um resumão da Parashá. Eu vou desligar os ventiladores aqui, tá? Nós vamos começar fazendo um resumão da Parashá. A Parashá começa em Gênesis capítulo 44, versículo 18. E a tradução da Parashá é: e aproximou-se. Aproximou-se quem de quem, né? Judá aproximou-se de José. Bom, o que está acontecendo? Primeiro, para a gente fazer um bom resumo, seria importante a gente retroceder um pouco à Parashá anterior, talvez às Parashot anteriores, mas eu não farei isso em detalhes, né? Vamos lembrar que José tinha recebido os irmãos dele para comprarem alimento do Egito, porque o alimento na terra de Canaã já tinha acabado. E aí começa aquele drama entre os irmãos de José e o próprio José, porque os irmãos de José ainda não sabem que o governador do Egito é o próprio irmão deles, que eles tinham vendido àquela caravana de ismaelitas. Aquele irmão a quem eles tinham feito tanto mal, a quem eles tinham desejado a morte, né? 2 semanas atrás, acho que 2, eu preguei aqui sobre a Parashá, que trata lá do capítulo 38 de Gênesis. Eu falei sobre Judá e Tamar. Os irmãos lembram que o segundo filho de Judá odiava tanto o primeiro filho, que ele não quis lhe conceder um nome, uma geração, né, uma vida eterna, porque na cultura daqueles povos, sobretudo dos pagãos, porque os filhos de Judá evidentemente não criam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó, senão eles teriam agido de outra forma, né? Mas o segundo filho de Judá, ele, ao negar uma descendência ao primeiro filho que havia morrido, ao irmão mais velho dele, né? Ele estava, na verdade, segundo a cultura da época, negando-lhe a vida eterna, porque, de acordo com a cultura da época, para uma pessoa ter vida eterna, ela tinha que ter, entre outras coisas, um nome eterno. Por isso que no Egito as pessoas escreviam os nomes nas pedras, né? Eu falei sobre isso aqui também. Então a gente vê uma sucessão de problemas entre irmãos, né? A gente teve primeiro o caso lá de Ismael e Isaac. Na verdade, Ismael e Isaac não tiveram um problema diretamente, mas as mães deles tiveram, né? Depois a gente vê um problema direto entre Esaú e Jacó. Agora a gente vê um problema direto entre os irmãos de José e José, né? E felizmente a história desse drama termina muito bem nessa Parashá. Termina muito feliz essa Parashá, né? É uma Parashá de grande vitória sobre o ódio, sobre a maquinação do mal, né? E o que eu acho mais surpreendente dessa Parashá é que a gente vê que, embora Judá não seja o filho mais velho, e embora Judá seja um filho problemático para Jacó, porque Judá já tinha trazido desprazeres a Jacó, Judá foi aquele que intermediou a conversa e que guiou Jacó, ou Israel, até encontrar-se com José, né? Então, ao longo do capítulo 44, nós vemos aí o desfecho daquele problema daquele problema que José tinha promovido através de plantar um cálice de prata na bolsa de Benjamim, né? No capítulo 45, finalmente José se revela aos seus irmãos, e os irmãos ficam chocados, eles não conseguem dizer nada, eles ficam em estado de choque realmente, quando ele se revela.
E quando ele percebe que os irmãos estavam chocados, e ele entende por que eles estavam chocados, óbvio, porque agora eles estavam diante do governador do Egito, o homem mais poderoso da terra, abaixo de Faraó, né? Então, José, com muito amor, creio que esse amor foi construído por causa da vida que ele teve, da vida que Deus permitiu que ele tivesse, né? Creio que Deus moldou muito José. Há uns 2 anos atrás eu falei sobre isso, que José tinha sido uma pessoa extremamente arrogante, e Deus tinha construído a humildade dele através da vida que ele levou, da vida que ele teve, a qual ele teve que se submeter. Então, com muita humildade e carinho, ele fala: não se preocupem, o mal que vocês me fizeram foi para que se preservasse a vida, foi para o bem de todos nós, para que a nossa posteridade pudesse ter sequência, para que o nosso nome, ou o nome de nosso pai, pudesse ser eterno, né? E José estava coberto de razão. Se hoje nós ouvimos a palavra judeus, é porque um dia houve um filho problemático de Israel chamado Judá, e foi porque Deus teve misericórdia desse Judá, ainda que muito errado, ainda que muito mal tenha sido ele. Esse Judá foi um ancestral do rei Davi, um ancestral do rei Salomão, foi também um ancestral do rei Jesus, e é por causa do nome Judá que existe hoje o nome judeu. Hoje, e já faz 2.500 anos que existe esse nome judeu, né? Então, por causa da misericórdia de Deus, da eleição de Judá, e por causa do carinho também, do amor que Deus plantou no coração de José, a vida de Judá foi preservada, por exemplo, né? Bom, então José se revela aos irmãos dele, e depois a gente vê uma ação surpreendente, a gente vê um acontecimento surpreendente. A gente vê o Faraó agindo com carinho com José, e ele fala com José: José, não se preocupe, traga seus familiares, manda os seus familiares de volta para a terra de Canaã, manda com eles carros egípcios, para que vocês tragam os filhinhos de Israel para cá. Ele usa o diminutivo, né? Para que traga os filhinhos de Israel para o Egito, e aqui vocês terão do bom e do melhor, vocês vão habitar na melhor terra do Egito. Por que ele diz a melhor terra do Egito? Infelizmente, dessa vez eu não trouxe um mapa, mas se vocês lembrarem um pouquinho lá da aula de geografia, do final do ensino fundamental, início do ensino médio, do crescente fértil, que vai até o rio Nilo, o rio Nilo ele é assim, ele corre do sul para o norte e deságua no mar Mediterrâneo. O Egito é a terra fértil ao lado do rio Nilo, só isso. O Egito não é igual ao Brasil, essa coisa gigante que a gente tem aqui. O Egito, se a gente fosse falar num termo bem engraçadinho, né? O Egito era uma tripinha no meio do deserto, mas com muito poder, porque o Egito tinha terra fértil e o resto do planeta, conhecido por eles, não tinha terra fértil. Bem do lado do Egito estava o deserto do Saara, pensem bem. Logo a oeste do Egito, bem do lado mesmo, estava o deserto do Saara. E nas terras dominadas, logo do lado das terras dominadas pelo Egito, Canaã era uma terra subordinada ao Egito, de certo modo. Perto de Canaã, do outro lado do Rio Jordão, do lado leste do Rio Jordão, estava o deserto da Arábia, como está até hoje. Então, a gente vê que o Egito era uma terra privilegiada. E a terra mais privilegiada do Egito era o delta do Nilo, onde o Nilo ficava largo, onde ele alcançava muitos quilômetros, centenas de quilômetros de largura, com seus braços fecundando toda a terra. A terra de Gósen é exatamente no delta do Nilo, pelo menos é assim que se supõe hoje em dia, né? Então, acredita-se que esse delta do Nilo tenha sido o lar dos hebreus na época de José. E Faraó trata o José e a parentela dele com muito carinho. Parece que Faraó fica até empolgado, porque logo em seguida, né, quando os irmãos de José retornam pela terceira vez, agora com o pai de José, com Israel, né, aí sim
o José fala para eles assim, olha, quando perguntarem para vocês o que vocês fazem, digam que vocês são pastores de ovelhas, porque é abominação que no Egito alguém ser pastor de ovelha, então ninguém vai querer morar perto de vocês, ou seja, vocês vão ter uma terra só para vocês, né? O faraó está querendo dar uma terra só para vocês. Agora, se vocês falarem que vocês são artesãos, que vocês são escultores, que vocês sabem ler, que vocês sabem matemática, que vocês são arquitetos, qualquer coisa assim, coisa que eles não eram, né? Mas se eles mentissem para aumentar, né, a vantagem deles, eles iam acabar tendo que morar junto com os egípcios, e eles iam perder, por causa disso, a cultura deles, que José, que Jacó, que Isaac e que Abraão vinham construindo há 3 gerações, né? No capítulo 47, Jacó é apresentado ao próprio faraó. Então a gente vê aqui 2 líderes importantíssimos, né, da história bíblica. Um faraó bondoso, porque ele não era considerado, pelo menos na história de José, ele não é considerado um faraó mau, né? Muito diferente do faraó do Êxodo, que mandou matar os primogênitos do povo de Israel. Aqui não, ele é um faraó bondoso pelo menos. Vou dizer que ele é bom porque bom é o Senhor, mas ele é bondoso, ele tem bondade, tem alguma bondade nele. E aí a gente tem um líder bondoso do Egito com um líder que é o cerne do tronco que leva até o Messias, na árvore genealógica do Messias, que é Israel, ou Jacó. E no final dessa paraxá, a paraxá termina no capítulo 47, versículo 27. Então essa parte final da paraxá, que vai a partir do versículo 13, capítulo 47, versículo 13, acontece um evento importantíssimo, não só para a história bíblica, mas também para a história do Egito e para a história de todo o Oriente Médio e Norte da África. Já falo por quê, a importância disso tudo que eu estou dizendo. No final dessa paraxá, nós vemos então José, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, foi sabedoria dada por Deus, né? José foi abençoado por Deus desde a infância com o dom de sonhar e de interpretar sonhos, e por causa desse dom ele foi recebido pelo faraó. Por causa desse dom e de outros dons que acabou Deus lhe concedendo, ele acabou se tornando governador do Egito. E com essa sabedoria, ele compra todos os animais do Egito para faraó, compra todas as terras do Egito para faraó e compra todas as pessoas do Egito para faraó. É curioso nós pensarmos isso, né? Eu fico pensando assim, se algumas gerações depois, né, 3 séculos depois, nós vemos o povo de Israel pedindo misericórdia a Deus e clamando por uma libertação de um Egito que os havia escravizado, algumas gerações antes do Êxodo, a gente vê o contrário, a gente vê o povo egito pedindo para se tornar escravo. É muito estranho isso, porque o próprio povo egito disse a José: então agora, olha, nós só temos os nossos corpos e as nossas terras, mas nós não podemos morrer de fome. Que sejamos nós propriedade de Faraó, para que possamos usufruir dos bens de Faraó, né? Isso nos parece muito estranho à primeira vista, se nós fizermos essa comparação, né? Por que o povo de Israel se viu no direito de não querer ser escravo, se foi um israelita que escravizou o Egito todo, que transformou todo o Egito em escravos, né? O versículo 21 do capítulo 47 é um versículo especial, crucial para nós entendermos isso aí. Porque a gente vê no versículo 21 na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, a gente vê a palavra escravizou. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Quem tem essa tradução aí, que é igualzinha à minha? Levanta o braço. Quem tem tradução diferente? Levanta o braço aí. Que não fala escravizou. Tá, poucas pessoas, né? Então eu vou falar para os irmãos qual é a tradução correta desse versículo.
Infelizmente, embora eu respeito muito os tradutores, tá, irmãos? Além de não saber hebraico muito bem, mesmo que eu soubesse, eu não sei se eu seria capaz de traduzir a Bíblia inteira, como o João Ferreira de Almeida fez. Então, eu trato o trabalho dele com respeito não vou dizer com toda a minha alma, não, porque isso eu tenho que fazer para amar a Deus. Mas eu respeito muito o trabalho do João Ferreira de Almeida. Mas aqui tem um erro dessa tradução, porque eu fui pesquisar esse versículo justamente porque eu fiquei chocado, né, com esse problema. Como é que Israel teria o direito de pedir para não ser escravo se foi um israelita que escravizou o Egito inteiro, né? E eu fui estudar esse versículo aqui no hebraico. Vou falar para os irmãos, então, qual é a solução para esse versículo. A gente tem o texto ali, em português, né, nessa versão, Almeida Revista e Atualizada, que diz: quanto ao povo, ele o escravizou. E aí a gente tem o hebraico ali em seguida, como está na Bíblia hebraica, né? Ve'et ha'am, vou ter que chegar ali perto para enxergar. Ve'et ha'am he'evir oto le'arim. Arim. Nós temos ali a terceira palavra da direita para a esquerda, que está bem no meio do texto hebraico, que é re'evir. Re'evir. Re'evir é a conjugação do verbo que deu origem à palavra ivrit, que quer dizer as pessoas que passam, que atravessam, que saem de lugar e vão para o outro. Ivrit é a palavra hebraica para hebreu. E ali no meio a gente tem então a palavra re'evir. Re'evir significa, naquele texto, que José fez todo o povo passar depois vem, né? Fez todo o povo passar le'arim, ou seja, para as cidades. O povo que tinha suas terras vendeu as suas terras para o faraó e José fez todo o povo passar para as cidades, porque o povo não era mais dono das terras, certo? Logo depois José fala que ele comprou todo o povo também. Mas aqui não fala que o povo foi escravizado. E, tá bom, José comprou todo o povo. Comprou em que sentido? Comprou com um pagamento vitalício. Por acaso escravos, vamos pensar na escravidão que aconteceu no Brasil. Os escravos que viveram no Brasil eram pagos para serem escravos? Não. Então isso aqui não é escravidão no sentido que nós conhecemos aqui no Brasil, certo? Ele comprou o serviço desse povo. Foi isso que ele fez. Porque a gente vê mais adiante, no versículo 24, ele falando qual é o preço do trabalho deles. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas. Ou seja, de tudo o que as terras, que agora são do Faraó, de tudo que essas terras produzirem, o povo ganharia 80% como pagamento pelo trabalho deles, e 20% seria do Faraó. Perceberam que isso não é o tipo de escravidão que aconteceu aqui no Brasil? Uma outra coisa também que existe um mito, né, a respeito das escravidões, da escravidão no Egito, na verdade, a respeito da construção dos templos e dos túmulos, né, as pirâmides e outros tipos de túmulos. Aquelas coisas que ficam esculpidas, aliás, as esculturas de modo geral, a própria arquitetura, a construção, não eram feitas tecnicamente por escravos, porque todas as pessoas que participavam daquilo eram pagas. O que os hebreus estavam fazendo lá no início do livro de Êxodo? Vocês lembram o que eles estavam fazendo? Qual que era o ofício deles no início do livro do Êxodo? Tijolos de barro com palha, ou seja, tijolo de adobe. As pirâmides e os templos não são construídos com tijolos de adobe, eles são construídos com pedras lavradas. Então, os escravos hebreus, lá no início do Êxodo,
não trabalharam na construção de pirâmides e de templos egípcios. Eles trabalharam em construção de outras coisas. Lá fala, nas cidades de Pitom e Ramsés. Cidade é diferente de templo e de pirâmide. As cidades, sim, eram construídas, as casas eram construídas de tijolo de adobe, como eu falei também, algumas parashot atrás aí. E a única parte das casas que era de pedra eram os umbrais da porta principal. Lembram disso? Inclusive a do faraó. Por isso que ninguém encontra os palácios dos faraós. Porque os palácios dos faraós também eram feitos de tijolo de adobe. O que era feito de pedra? Os túmulos e os templos. Porque os egípcios acreditavam que a vida eterna se daria dentro desses templos, dentro desses túmulos. Então eles tinham que ser eternos também, por isso de pedra. Muito bem. Dito isto, já entendemos que nem o povo egípcio era escravo nesta época, nem o povo hebreu. Mas o povo hebreu ainda teve uma vantagem enorme sobre o próprio povo egípcio. Porque o povo hebreu não teve que vender as terras deles para Faraó, e o povo hebreu, os filhos de Israel, também não tiveram que dar um quinto de sua produção para Faraó. A gente vê José proclamando esse imposto sobre os egípcios e não sobre os hebreus. Então é uma história que termina muito feliz sob o ponto de vista tanto dos hebreus quanto dos egípcios. Os hebreus saíram de uma terra seca, que era Canaã, foram para o Egito, habitar no delta do Nilo, e os próprios egípcios foram muito beneficiados, porque agora existia um administrador competente sobre toda a terra do Egito, que era José, né? E ele traria alimento e não deixaria faltar as coisas para todo o Egito. A tradução lá a minha tradução, né, para esse trecho do versículo é: e ao povo ele o removeu para as cidades, removeu da zona rural para as cidades, porque a zona rural não era mais do povo egípcio. E a Almeida Revista corrigida e atualizada diz: e quanto ao povo, fê-lo passar às cidades, passar para as cidades. Diga-se de passagem que o faraó pediu a José que os filhos que ele escolhesse os melhores pastores dos descendentes de Israel para serem chefes do gado que pertencia a Faraó. Vocês lembram disso? Está escrito também no capítulo 47. Portanto, nós vemos no capítulo 47 uma transferência de poderes do povo egípcio, que antes era o dono do gado, agora para o povo de Israel, que passa a ser administrador do gado do faraó, não dono do gado do faraó, porque o povo de Israel já trouxe gado lá da terra de Canaã, né? Mas agora, os rebanhos de Israel, né? Mas agora eles também seriam administradores do rebanho de faraó. Então tem uma transferência de poderes aí. Eu quis explicar isso aqui para a gente comparar um pouco com algumas situações que nós vimos. Assim, primeiro que eu fiquei chocado, ficava chocado toda vez que eu lia isso, né? Quanto ao povo, ele o escravizou de uma outra extremidade da terra do Egito, que é o versículo 21. Mas ao ler o hebraico eu entendi que não era assim. E eu vi outras traduções da Bíblia que são realmente mais corretas do que essa tradução que eu tenho na minha mão aqui, nessa Bíblia impressa, né? E eu me lembrei do quinto do ouro, porque José tinha estabelecido que 1/5 da produção das colheitas dos egípcios seria entregue a Faraó. Me lembrei que no Brasil nós tivemos isso também, a partir do século 17. A coroa portuguesa estabeleceu que 1/5 do ouro, na verdade em determinados estados, né? Não foi assim no Brasil inteiro, e não foi assim o tempo todo também. Mas, de modo geral, o imposto era esse, 20%, 1/5 de todo o ouro extraído das terras brasileiras eram de propriedade da coroa portuguesa, que por sua vez era muito endividada e acabou passando esse ouro quase todo para as mãos da coroa britânica, no final das contas, né? Porque a coroa portuguesa achava que o ouro do Brasil nunca acabaria. E eu me lembrei também do imposto de renda, porque isso aqui que José estabeleceu foi nada mais, nada menos que imposto de renda, né? O que ele fez? Olha, vocês vão pagar para o faraó 20% de sua colheita. Então, o faraó não privou ninguém de liberdade, não colocou corrente em ninguém. Faraó não, José. Não privou ninguém de liberdade, não colocou corrente em ninguém, não fez ninguém morar na masmorra.
Ele simplesmente falou assim, olha, então a partir de agora, para que o faraó possa administrar com sabedoria os bens de todo o Egito, os bens de todo o Egito são do faraó, mas vocês só vão entregar a faraó 20% da colheita, e o resto é de vocês. Isso é imposto de renda, porque as pessoas podiam continuar comercializando entre elas os outros 80%, né? E qual era a renda das pessoas? 20%. Qual era o imposto sobre a renda das pessoas? 20%. No Brasil, nós temos um sistema de imposto de renda que é proporcional à renda da pessoa, né? E esse imposto de renda no Brasil pode chegar a 27% das pessoas físicas, dependendo de quanto a pessoa física ganha, que é muito mais do que o faraó tinha estabelecido, né? Então, nós temos aqui no Brasil um sistema muito mais duro do que o sistema do próprio faraó, que na verdade foi estabelecido por José, né? Que diremos então ao falarmos do dízimo, porque Deus só cobra, ou ele nem cobra, na verdade ele instrui, né? Olha assim, se você quiser ser abençoado, temos aqui a opção, 10%, não é 20%, não é 30%, não é 27%, 10%, proporcional à sua renda. Então temos também aqui, expressa a bondade de Deus através desse mandamento, porque esse mandamento demonstra como Deus é muito mais, o fardo de Deus é mais leve que o fardo do faraó, né? Na hora a gente vê um número que indica que pelo menos a metade do peso, né? Muito bem, eu só queria trazer esclarecimento a esse versículo, mas agora eu vou falar do tema principal desta paraxá. Capítulo 46, versículo 34. Quer dizer, tema principal da paraxá não, o tema que eu vou abordar principalmente é esse, mas não quer dizer que esse é o tema principal não. A paraxá tem muitos temas que podem ser abordados, né? O mesmo texto, o mesmo versículo pode ser lido e entendido sob muitos pontos de vista, e Deus pode nos trazer muitas revelações através de uma frase. Então eu queria meditar com os irmãos e trazer para os irmãos algumas informações a respeito deste trecho, finalzinho do versículo 34, capítulo 46, 46, versículo 34, diz assim, então José estava instruindo seus irmãos, olha, quando vocês forem abordados e perguntarem o que vocês fazem, vocês vão dizer que vocês são pastores de ovelhas. Vamos dar uma olhada no versículo 34, diz assim, teus servos foram homens de gado, respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Eu encontrei uma tradução que diz que pastorear ovelhas é tabu para os egípcios. Isso é uma tradução judaica, inclusive. E eu fui estudar esse texto em hebraico e descobri que a palavra que está aqui é abominação mesmo. Está dizendo que os pastores de ovelhas são abomináveis aos egípcios. Mas por que abomináveis aos egípcios? Eu fiquei me perguntando muito sobre isso, porque, afinal de contas, as ovelhas não são importantes para uma sociedade que aconteceu 4.000 anos atrás. Eles não tinham que ter ovelhas. O que eles teriam no lugar das ovelhas? Eles não iam comer cavalos, por exemplo, porque os cavalos, inclusive, eram instrumentos de guerra, né? Inclusive, o Egito era uma nação que dominava a arte do hipismo, e as outras nações vizinhas não. O Egito era poderoso, inclusive, por causa disso, porque eles tinham o domínio sobre os cavalos, sobre a domesticação de cavalos, porque o cavalo é um animal que Deus criou. Ele é selvagem. Existe cavalo na natureza, né? Tem parques ecológicos na China, por exemplo, que tem cavalo selvagem até hoje. É uma coisa que está entrando em extinção, na verdade, né? O cavalo selvagem. Mas ainda existe. E nessa época existia muito mais, só que os egípcios já tinham aprendido a domesticar os cavalos, e eram instrumentos de guerra para eles. Por isso também, né, entre outras coisas, eles eram tão poderosos. Então eles não podiam comer cavalo, né? Nem camelo, porque camelo era um animal, meio de transporte, assim como elefante, ninguém comia elefante, que era um animal de transporte.
Ninguém comia leão também, porque eles tinham medo de leão. Na verdade, eles abominavam leão. Né? Então, assim, o que eles iam comer? Sobrou o quê? Boi, ovelha, porco, talvez. Eu não sei se os egípcios comiam porco, acho que não. Não me lembro ao certo se os egípcios comiam porco. Algumas aves, né? E por aí vai. Então, por que, afinal de contas, o pastor de ovelhas é abominação? Se os faraós eram representados como pastores. Isso aí é o sarcófago do faraó Tutankhamon. Eu coloquei esse faraó aí porque ele é o que tem, assim, que eu encontro a imagem mais nítida, mais bonita, assim, na internet. É claro que não fui eu que tirei essa foto, né, gente? Eu não fui ao Museu do Cairo para tirar essa foto. Se um dia eu for, eu tiro outras. Mas esse faraó viveu no século XIV a.C., ou seja, esse é um faraó muito posterior ao Êxodo, muito posterior a José, Jacó, Isaac e Abraão, certo? E olha como que isso aí, na verdade, é o sarcófago dele, é o caixão dele, né, onde estava a múmia dele, não está mais aí. É um faraó que morreu muito jovem, e é o único faraó cujo túmulo foi encontrado intacto por ao longo de toda a história da arqueologia. Então, por isso a gente tem imagens muito boas de todos os tesouros dele. E é um tesouro pobre. Isso tudo é ouro mesmo, isso que vocês estão vendo é ouro. Na verdade, é uma caixa de madeira revestida com folheada a ouro, né? E algumas pedras preciosas também. Mas assim, é o único faraó que você chega lá no Museu do Cairo e não falta nenhuma pecinha do túmulo dele todinho. Né? Mas tinha faraós assim, 20 vezes mais poderosos e ricos do que ele. Olha o que ele está segurando nas mãos. Ele e praticamente todos os outros faraós cujos sarcófagos foram encontrados. O que ele tem nas mãos? Na mão esquerda ele tem um cajado e na mão direita ele tem uma vara. Né? A vara e o cajado são símbolos de uma profissão muito específica. Não é do carpinteiro, não é do arquiteto, não é do médico. São símbolos da profissão do pastor de ovelhas. Mas por que então que o pastor de ovelha é uma abominação para os egípcios? E eu fiquei tentando entender isso aqui. Olha só. Isso aqui é a entrada de um templo chamado, hoje ele é conhecido como Templo de Karnak. Não vou dar detalhes sobre isso, mas é um templo anterior a Abraão. Esse templo hoje está aberto à visitação, ele foi restaurado, aliás, porque quando ele foi descoberto mais recentemente, ele estava meio destruído. Então eles montaram de novo o templo a partir de uma planta que encontraram. Esse e o templo de Luxor. Observem que a entrada do templo ela é ladeada, tanto do lado direito. O lado esquerdo não está dando para ver nessa foto, mas o lado direito dá para ver muito bem. Uma série de esfinges que tem corpo de leão, cabeça de ovelha. E um detalhezinho debaixo da cabeça da ovelha. O faraó. Esse templo de Karnak, vocês estão vendo debaixo da barbinha da ovelha que tem um faraózinho ali? Esse templo de Karnak, ele foi construído ao longo de muitos séculos. Então, eu não sei dizer para vocês se essas esfinges são da época anterior a Abraão. Eu acho que não. Acho que são posteriores. Mas, de qualquer maneira, elas nos mostram qual era a relação entre o povo egípcio e as ovelhas. Como é que eles tinham as ovelhas? Alguém que é maior do que o próprio faraó. Era um deus para eles. Né? Alguém chegou a sugerir que os egípcios eram vegetarianos, que eles não comiam nenhum tipo de animal. Eu descarto um pouco essa possibilidade, sinceramente. Mas eu não sou arqueólogo, não posso falar nada a respeito disso, né? Mas a gente vê aqui as esfinges que representam um deus em forma de ovelha com corpo de leão, protegendo o faraó da época. Esse faraó não é Tutankhamon. Tutankhamon é do século XIV, esse templo é do século 21 a.C., certo? Então tem uma diferença aí de mais de 600, 700 anos. Então tem 3 hipóteses para o fato dos egípcios detestarem os pastores de ovelhas. A primeira hipótese, que é a hipótese que eu acho mais
Eu, Wilstermann, né? Como eu disse, não sou arqueólogo, isso aí é a minha fé. Eu acho essa hipótese a mais provável. Um historiador do século V a.C., ou seja, ele estava bem próximo lá da história dos egípcios, chamado Heródoto. Ele diz que os egípcios não comiam ovelhas, eles só comiam carneiros, porque as ovelhas eram os instrumentos de reprodução e elas também eram provedoras de leite. Então eles não se sentiam bem comendo aqueles animais que davam a vida para eles. Então, na verdade, eles comiam quem? Os filhos machos das ovelhas, não as ovelhas, certo? Então, na verdade, aquele Deus lá era uma ovelha e não um carneiro. Tem uma segunda hipótese, que é agora do século XXI, quem levanta essa hipótese é o Rodrigo Silva, aquele arqueólogo famoso aí, que diz que os egípcios não pastoreavam por questões de higiene, né? Evidentemente é uma hipótese plausível, porque ele é arqueólogo, eu não vou discutir isso com ele, mas eu ainda prefiro a primeira hipótese. E a terceira, que é uma hipótese agora da Idade Média, do século XI ao século XII, esse Ibn Ezra, que é um judeu, diz que os egípcios eram vegetarianos. Eu realmente não estou muito disposto a crer nessa terceira hipótese. Qualquer que seja a hipótese, porém, eu fico ainda intrigado com o fato de que os faraós eram considerados pastores, porque eles se sepultavam como pastores. Eles se consideravam os pastores do povo egípcio, que eles conduziam o povo egípcio. Conduziam de onde para onde, né? Tecnicamente, por que um faraó, em algum momento da história, começou a se considerar pastor do povo egípcio? Como é que o Egito era antes da chegada do povo de Israel, ou seja, antes de José se tornar governador do Egito? O Egito não era muito diferente da Itália do século XVIII, XIX, em que havia comunas e o poder não era centralizado, não tinha um rei da Itália. Rei da Itália foi uma campanha que aconteceu no século XIX, agora, recente. A Itália não era um reino, a Itália tinha muitas cidades. O Egito não era muito diferente disso, o Egito tinha muitas cidades, cada uma com um líder poderoso, ou com um sistema de governo, às vezes, diferente do outro. Em algum momento na história do Egito, esse poder acabou se centralizando nas mãos de um rei, que a Bíblia chama de faraó. Os arqueólogos até têm dúvida se todos os reis eram chamados de faraó, mas os reis do Egito, pela Bíblia, eram chamados de faraó. Mas eles não sabem ao certo se esse era o nome que os egípcios realmente davam aos seus reis. Enfim, em algum momento da história do Egito, o Egito teve que se unificar. E uma linha de arqueologia bíblica bastante consistente, que eu conheci nos últimos anos, diz que provavelmente essa unificação do Egito, que todos os arqueólogos reconhecem que em algum momento teve que acontecer, essa linha de arqueologia que eu tenho acompanhado aí, ela diz que essa unificação aconteceu quando José se tornou governador do Egito, porque foi nessa ocasião que o faraó, ou seja, um rei de um lugar especial, comprou todas as terras em torno do Nilo, do Alto Nilo, que é ao sul, até o Baixo Nilo, que é ao norte. Então foi nessa ocasião que o Egito ficou realmente poderoso em termos de... Não é que ele ficou poderoso, foi nessa ocasião que ele se tornou uma nação. Inclusive uma nação debaixo do poder de um único rei, o rei faraó. Né? Por isso faz muito sentido o faraó se dizer o pastor de todas as pessoas do Egito. Porque, sob determinado ponto de vista, ele, na verdade, ele era o dono de todo mundo. Não só, é como um pastor é dono das suas ovelhas. Né? Ou ele trabalha para o dono das ovelhas, alguma coisa assim. E aí eu fico com a seguinte pergunta: qual é a diferença entre o pastor do Egito e os pastores de Israel? Porque não tem imagem mais bonita do que essa, para você representar um pastor, né? Cheio de ouros, de pedras preciosas, uma posição solene e perene, né? Uma expressão facial que não denota nem tristeza nem alegria, é uma pessoa sóbria,
que não está ali para festa nem para brincadeira, ele está ali prestando atenção no que pode estar acontecendo, em como ele vai resolver qualquer problema, uma pessoa centrada. Mas qual a diferença entre uma coisa dessas e um pastor de Israel? Então nós vamos primeiro pensar em como é o pastor do Egito. Por favor, vamos dar uma olhada em Êxodo capítulo 11, versículo 10. A gente tem aí aquela sequência no livro do Êxodo das 10 pragas, através das quais Deus feriu o Egito, né? Porque José não tinha escravizado o povo egípcio. Lembrem-se de que José pagava salário para o povo egípcio. Mas aqui no livro do Êxodo, o Egito escravizou o povo hebreu. Então é uma relação muito diferente, né? Foi por causa disso que chegou o momento do povo de Israel sair do Egito. Senão eles poderiam ter ficado lá e vai ficando. Então em algum momento aconteceu o gatilho para o povo de Israel sair do Egito. Foi quando o Egito passou a maltratar o povo de Israel, né? Diferente do que José tinha feito com os egípcios séculos antes. Então tem a sequência das 10 pragas. Em todas as 10 pragas a gente ouve esta frase, versículo 10. No meio do versículo está escrito assim: mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Esse é o pastor do Egito. Qual é a importância de nós sabermos disso aqui? Em que pensa o pastor do Egito? Qual é o anseio dele? O anseio do pastor do Egito é a glória, o poder e histórias de vitória esculpidas nas pedras dos seus templos e dos seus túmulos. Um nome eterno colocado nos livros de história, né? Esse é o desejo do pastor do Egito. Doa a quem doer. Ele não se importa com os egípcios. Sabe por que ele não se importa com os egípcios? Essa aqui é a 10ª praga já, que ainda está sendo anunciada. E o que aconteceu nas outras pragas? Alguma vez ele falou assim: o meu povo sofre muito com esses piolhos, meu povo sofre muito com esses gafanhotos. Não, vou deixar esse Moisés ir embora logo, porque eu não posso com ele, senão o meu povo vai perecer. Ele não pensa dessa maneira. O que ele pensa? Eu tenho poder, eu sou o maior, o homem mais poderoso, ou eu sou um Deus e eu não quero, eu não vou me rebaixar ao Deus de um escravo hebreu, né? É isso que ele pensa o tempo todo, que ele quer glória para si e não para o Egito, né? Na verdade o que ele está pensando é: eu sou o Egito. Foi como o Luís XV fez lá na França, né? O Estado sou eu. Foi isso que ele fez. Então, esse é o pastor do Egito. Agora eu queria com os irmãos pensar um pouco sobre os pastores de Israel. O que a gente vê como pastores de Israel? Vamos dar uma olhada lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O pastor do Egito, quando viu o leão devorando os egípcios, aparentemente o que ele fez foi: se você continuar devorando os meus egípcios, você perecerá. E não fez mais nada além disso, não foi? O rei Davi não, ele saltou sobre o leão e feriu o leão. Feriu na Bíblia, quando fala essa palavra feriu, quer dizer matou, tá? Mesmo porque curar machucado 3.000 anos atrás não era uma coisa muito fácil, né? Voltando lá, o pastor do Egito sequer protegeu aqueles que o protegiam.
Quando o povo de Israel realmente saiu do Egito na noite de Páscoa e foi para atravessar o Mar Vermelho, o que o faraó fez? Levou o exército dele, enfiou o exército dele no mar, e não estava nem aí se aquele mar ia cair sobre o exército dele ou não. A Bíblia diz que todo o exército de faraó pereceu, inclusive o próprio faraó. Há algum tempo atrás descobriu-se um túmulo de um faraó dessa época, que não continha o corpo do faraó, tinha um corpo de um outro servo qualquer lá, que mataram para sepultar no lugar dele. Então é muito provável que esse seja o faraó do Êxodo. Aliás, é muito provável que esse tenha sido o túmulo do faraó do Êxodo. O faraó do Êxodo, o que aconteceu com ele? Pereceu no mar. Então, o pastor do Egito é tão egoísta que ele está disposto a matar até aqueles que o protegem para obter a sua glória. Já o pastor de Israel, rei Davi, o que ele faz? Vem um leão ou um urso e ele guerreia contra o leão ou o urso. O rei Davi, ele na verdade, ele é um modelo, né? O rei Davi foi muito pecador, eu e você somos muito pecadores, mas acontece uma coisa interessante na história de Davi, né? Quando na narrativa do rei Davi vem escrito assim, depois que Davi estava velho, morreu, vem escrito assim: e em tudo que fez Davi, ele não pecou, exceto no caso da mulher de Urias. Aí você fala assim, puxa, mas Davi cometeu muitos pecados, não foi só o caso da mulher de Urias. Mas a questão é a intenção do coração de Davi. O que Davi fez ao longo da vida dele, exceto no caso da mulher de Urias, o que Davi fez que não tinha, no final das contas, a intenção de preservar a nação de Israel, de preservar o tesouro de Deus, de preservar o amor a Deus, de preservar o povo da idolatria, né? De preservar o povo de se contaminar com as nações próximas. Tudo que Davi fez, todos os esforços dele, a Bíblia fala que ele tinha as mãos manchadas de sangue, né? Mas esses esforços que ele fez foi para proteger o povo de Israel do leão, né? Davi foi um modelo, então, de pastor, de rei, e que é tratado na Bíblia inteira como a era de ouro de Israel, né? Todo profeta diz, nós voltaremos a ser como Davi. A gente não vê os profetas falando, voltaremos a ser como Salomão. A gente não vê isso, né? A gente não vê os profetas falando, voltaremos a ser como Saul, muito menos como os filhos de Salomão, que ficaram malucos. Mas a gente vê os profetas dizendo, voltaremos a ser como na época de Davi, né? Agora, Davi não foi o pastor mais importante da Bíblia, não. Tem um pastor mais importante que ele. Nós vamos ler sobre ele em dois textos agora. Primeiro, Salmo 23, obviamente, né? Eu não poderia não ler o Salmo 23 numa meditação sobre pastores. Adonai é meu pastor, nada me faltará. Olha que contraste em relação ao pastor do Egito. Porque se dependesse do pastor do Egito, o Egito inteiro morreria para que a glória dele fosse colocada acima do Deus de Israel. E por pouco não morreu. Deus foi misericordioso, ele disse, olha, só vão morrer os primogênitos. Deus poderia ter falado, vai morrer todo mundo. Mas Deus não fez isso. Porque Deus ama as pessoas, né? Deus ama os povos, inclusive. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não foi exatamente isso que aconteceu com Jacó e os seus 70 descendentes, quando eles desceram de Canaã e foram morar na terra de Gósen, em terras verdejantes, à beira de águas tranquilas? Porque ali naquela região, o rio Nilo é águas calmas. O rio Nilo não tem corredeira, não tem catarata, não tem nada disso. Ali naquela região é como o rio Amazonas, perto da ilha de Marajó. Já é um rio largo e calmo. É exatamente disso que Davi está falando aqui nesse salmo. O pastor Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos,
eu fico pensando o que os egípcios ficavam pensando quando Moisés ia lá visitar o faraó, né? Que eles falavam assim, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Já veio granizo, como é que é? Já veio, o Nilo já virou sangue. Aí os peixes morreram, o gado morreu porque não tinha água para beber. Saiu mosca de todo quanto é lado. Claro, tinha um monte de bichos mortos. Cada vez que Moisés vai lá e sai vivo, porque eu fico imaginando os egípcios pensando no faraó como um pastor, né? O que as ovelhas pensam do pastor quando chega um leão? Elas falam assim, por favor, né? Resolva esse leão aí, ó. Mata esse leão. Aí Moisés chega lá para conversar com o pastor do Egito e sai ileso. Porque o pastor do Egito fala assim, eu não vou matar Moisés não, sabe por quê? Quero que todo mundo olhe para Moisés e veja que ele é um louco. Quem saiu como louco na história foi o pastor do Egito. O pastor do Egito não foi capaz de conceder nunca ao povo do Egito esta frase, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O egípcio não poderia dizer isso do pastor dele, né? E aí nós temos a declaração que pinta o pastor, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado do pastor do Egito só servem para consolá-lo no caminho da vida eterna, lá naquela sepultura que não leva para a vida eterna alguma. Ele acreditava que tendo uma sepultura eterna, ele teria uma vida eterna. Por isso eles faziam as sepulturas em pedra, aqueles sarcófagos maravilhosos. Mas a vara e o cajado deles só serviam para isso. Os pastores do Egito, o pastor do Egito, ele nunca pastoreou uma ovelha de verdade. Na verdade, ele nunca pastoreou uma pessoa, né? Ele recebia impostos da pessoa, mas não pastoreava aquela pessoa. Nós vimos um José que foi bondoso e administrou os recursos do Egito, mas nós não vimos os pastores do Egito realmente pastoreando as suas ovelhas, como um pastor deve fazer. Mas o pastor de Israel, o supremo pastor que é Adonai, ele não só dá às suas ovelhas a possibilidade de deitar em pastos verdes, junto a águas tranquilas, a possibilidade de não temer mal nenhum, mas também ele consola as suas ovelhas com a sua vara e o seu cajado. Para que servia a vara do faraó? Se não para bater, mas a vara de Adonai, ela tem a habilidade de consolar. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Faraó preparou uma sepultura na presença dos seus adversários. Faraó sepultou todo o seu exército e todos os primogênitos do Egito por causa dos seus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Obviamente, quem habitava nos palácios de Faraó era o Faraó e seu séquito, não todos os egípcios. Vamos agora dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 10, que nós leremos até o versículo 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Sem querer entrar em muitos detalhes, mas eu queria lembrar os irmãos de uma coisa que eu já vi em muitos lugares. Você já foi assistir uma cerimônia religiosa em que você entrou por uma porta e quem celebrou a cerimônia, o celebrante, entrou por outra porta? Vocês já viram isso acontecer? Jesus está dando uma advertência a respeito disso. Nós deveríamos ler isso aqui com atenção, nós e quem todos que se dizem discípulos de Jesus. Se quem celebra a cerimônia não pode entrar pela mesma porta das ovelhas, então ele é considerado por Jesus como ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre,
As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Vocês já foram a algum lugar onde havia uma cerimônia religiosa também? E aí a pessoa que estava lá celebrando a cerimônia definitivamente não sabia o nome de ninguém ou de poucas pessoas dentro daquele lugar? Ou não sabia o nome de todas, embora chamasse todos de ovelhas? Jesus está dizendo: quem não sabe o nome de todas as ovelhas é o ladrão, porque o pastor sabe os nomes das suas ovelhas. Se eu for na casa todo mundo, alguém tem cachorro aqui? Levanta o braço. Então, eu não sei o nome do seu cachorro. Se eu chegar na sua casa e gritar assim, Astolfo, você acha que seu cachorro vai me atender? Ou se eu chegar lá e gritar assim, Heródoto, seu cachorro vai me atender? Não, porque eu não sei o nome dele. É a mesma coisa que acontece com as ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e eles a chamam pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora uma advertência para as ovelhas. A ovelha que se diz ovelha e anda seguindo a voz de qualquer pastor, não é ovelha de Cristo. Eu vou ter que desenhar, será? Né? Se você ouve filosofias do mundo, teorias, vou me arriscar, se você ouve políticas, ideologias, se você não só ouve, mas porque ouvir, né, o nosso ouvido não tem tampa, a gente ouve, mas se você dá ouvidos, se você crê, se você se sente estimulado com ideias que são contrárias, que são diversas daquilo que Jesus nos ensina, e depois você se diz ovelha de Jesus, quando o pastor te chamar, você não entenderá a voz dele, porque você não é ovelha dele. Versículo 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando Davi foi lá e matou aquele leão, vocês acham que ele não estava dando a vida pelas ovelhas dele? E se alguma coisa desse errado? Se ele torcesse o punho na hora de brigar com o leão? Já era. Davi morria. Na verdade, ele nem sabia se era leão ou se era urso, né? Acho que ele era tão jovem que ele ainda não tinha... assim, imagino que as pessoas não viam um leão corriqueiramente, porque todo mundo que vê um leão corriqueiramente só vê uma vez, né? Depois não vê mais. Então, eu fico imaginando que Davi viu um bicho muito perigoso, que ele viu que era perigoso, e falou assim, foi um leão ou um urso. Vocês viram que foi isso que ele falou para o rei Saul, né? Foi um leão ou um urso, porque ele não sabia o que era o que. Mas Davi arriscou a própria vida. Essa é a posição de Deus para nós. Quando ele coloca em Jesus Cristo a possibilidade de nós termos um cordeiro que morre por todos nós de uma vez por todas. É isso que Jesus está dizendo.
que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando ele está dizendo, eu sou o bom pastor, ele também está dizendo, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É assim que Jesus morre por nós, como pastor. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Agora Jesus está falando dos gentios que vão se unir a Israel debaixo da voz dele. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Faraó tinha autoridade para reaver a vida dele. Vamos supor que Faraó fosse muito bom, fosse um bom pastor, né? E aí Faraó fala assim, não. Eu vou guerrear contra Moisés antes que ele leve o Egito inteiro com ele e mate o Egito todo. E deixe as minhas ovelhas em apuros. Vamos supor que Faraó fizesse isso. Vamos supor que Faraó morresse, desse a sua vida pelas ovelhas. Ele fez isso, né? Ele morreu. Mas não foi pelas ovelhas, não. Vamos deixar isso bem claro. Ele morreu lá no mar para a glória dele próprio. Vamos supor, então, que ele fizesse tudo isso em prol das ovelhas dele. Ele teria autoridade para reaver a vida dele? O pastor de Israel tem. E é porque ele tem a autoridade de reaver a vida dele que ele também dá às suas ovelhas a esperança de reaver as suas vidas. O apóstolo Paulo diz que se nós crermos em Deus e confiarmos nele somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque, na verdade, a nossa esperança não é na morte, é na ressurreição. Se nós esperarmos aqui, conforme andam pregando por aí, que nós vamos ficar ricos, que nós vamos ficar bem, que nós vamos ter carros, teremos casa, teremos emprego, teremos liberdade de expressão para sempre, se é só isso que nos interessa, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque, na verdade, o que Paulo nos ensina é, tudo posso naquele que me fortalece. Em que sentido? Eu posso ser pobre, posso ser rico, posso ser livre, posso ser escravo, posso ser saudável, posso estar doente. Ainda assim, eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque a minha esperança não é nesta vida, é na ressurreição. E eu só tenho essa esperança porque o meu pastor, ele tem a capacidade de reaver a própria vida. Ele ressuscitou e me dá a possibilidade de ressuscitar.